Dia, alunos. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Depois de uma semana, descansando. A gente está retomando agora as nossas aulas. Então, nessa aula de história de hoje, a gente vai retomar um conteúdo que eu iniciei na aula passada, é, utilizando de dois recursos, né? Utilizando desse pequeno vídeo explicativo e também de um resumo com as definições dos conceitos, né? Que vai estar disponível para vocês lá no Classroom. Beleza? Então, simbora lá? Bom, turma, então na aula passada eu propus para vocês um conteúdo, sobre o imperialismo. A gente fez a introdução sobre esse conteúdo aí. Mas o que viria a ser imperialismo? O que foi imperialismo? Primeiramente, vamos tentar caracterizar, ou diferenciar o que é o imperialismo e o que é o colonialismo, não é isso? Bom, o colonialismo ele foi uma prática, né, adotada ali por países europeus, por nações europeias do século XIV e XV, né, que consistia em quê? Na ocupação de territórios na América, ali na costa africana, né, principalmente por Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então, esses países, naquele contexto, eles saíram em busca, né, de novos territórios, de novas riquezas, né, e eles vieram, acabaram chegando na América e na África. Naquele contexto ali, então, foi o que a gente chama na história de processo de colonização, onde esses países aí estabeleceram colônias, na América e ali na costa africana. Beleza, mas e o imperialismo? O imperialismo foi um pouquinho parecido com o colonialismo do século XIV e XV. Só que o imperialismo aconteceu no século XIX, e ele consistia, na prática política de uma nação, promover também a expansão territorial, econômica e cultural sobre outra nação. No caso aí, países da Europa, se lançaram ali em direção à África e à Ásia, ocupando territórios, e impondo, a sua dinâmica econômica e a sua cultura. Beleza, turma. Aqui nós temos, uma alegoria, uma alegoria inglesa, alegoria que é uma espécie de método, de representar uma ideia. No caso aqui a gente tem a representação de uma ideia, retratada num desenho, numa pintura. Mas o que quer mostrar para nós essa alegoria aqui? Alegoria mostrando a conquista da civilização sobre o barbarismo africano. Bom, essa foi a ideia, essa foi a principal justificativa dos europeus, para dominar o continente africano, dominar os povos africanos ali. Essa ideia do dever civilizatório, que os europeus estariam em um estágio muito mais desenvolvido que os africanos, então eles teriam inclusive o dever moral de civilizar, de promover o desenvolvimento desse povo, considerado como bárbaro. Lembrando que a palavra barbárie, ou bárbaro, ela vem lá da Idade Antiga, ali no Império Romano. Todas aquelas pessoas, que estavam fora das fronteiras do Império Romano, na Grécia também, todas as pessoas que vinham de fora, que tinham uma cultura diferente, eram chamadas de bárbaros. Aqui então, no século XIX, os europeus vão utilizar essa mesma ideia, de que os africanos estavam no estágio de desenvolvimento, de civilização inferior, então os europeus tinham o dever de civilizá-los. Mas qual que era o intuito por trás dessa ideia? O intuito, na verdade, era impor, a sua dominação e explorar o continente africano. Lá no século XIV e XV, a gente vai ter um pouquinho disso. Quando os europeus vêm para a América e vão explorar ali a costa africana, eles têm quase que essa mesma ideia, ali em mente. A ideia, de passar essa ideologia, na verdade, de que eles, eram responsáveis aí por civilizar, esses povos, no caso aqui na América, no caso do Brasil, por exemplo. Eles viam os nativos, os índios que aqui viviam, como bárbaros, como incivilizados. Então eles utilizavam dessa ideia, a ideia da civilização, do dever civilizador, para dominar esses povos. E o termo imperialismo também pode ser utilizado, inclusive, ainda hoje, pleno século XXI.
A gente vê bastante isso nos jornais, nos noticiários, né? Quando um país, uma nação, ela impõe o seu domínio sobre outro, né? Por exemplo, fazendo intervenção militar, isso é muito comum, os Estados Unidos fazem isso o tempo inteiro, né? Com intervenções militares em outros países, né? Principalmente países do Oriente Médio. Eles impõem, né, a sua dominação, primeiro militar, né, em segundo plano faz dominação política e podem fazer dominação econômica também, né, tentando de alguma forma obter vantagens. Então, voltando lá no século XIX, a gente já vai ter o imperialismo, né, com essas características de sempre uma nação europeia tentando colonizar, tentando dominar, né, regiões da África e da Ásia, né, com o intuito de promover os tipos de dominação, né, política, econômica e até cultural, né, de impor a sua cultura. Aí a gente vai ter aqui uma análise do Eric Hobsbawm, né, que é um historiador americano, né, norte-americano, e ele vai dizer que cerca de 25% das terras do planeta, né, foram ocupadas por alguma potência imperialista nesse contexto aí. E o imperialismo também é chamado de neocolonialismo. Por que neo? A palavra neo significa novo, né? Lembrando que lá no século XIV e XV, aquele processo de ocupação de outras regiões por povos europeus ficou conhecido como colonialismo, né? Então, no século XIX, a gente vai ter uma outra vertente desse colonialismo, né, que ficou conhecido como neocolonialismo, ou imperialismo, ou se não, neocolonialismo. Neocolonialismo, como eu falei, porque a palavra neocolonialismo, né, seria traduzido como novo colonialismo, né, uma nova forma de dominação, de colonização. Bom, e se lá no século XIV e XV, né, algumas crises econômicas, a necessidade de buscar matérias-primas, né, a necessidade de buscar novos produtos, né, para incrementar ali o comércio na Europa, fez com que os europeus se lançassem aos mares, né, e chegassem até a América. No século XIX, nós vamos ter como principais consequências aí de causas dessa corrida imperialista a questão da Revolução Industrial, né? Lembrando que a Revolução Industrial ela surge ali na Inglaterra, no século XVIII, né, o pontapé inicial, e pouco a pouco ela vai se desenvolvendo, né? E nesse processo de desenvolvimento vai haver sempre uma necessidade de buscar novas matérias-primas em outros lugares, de buscar novos mercados consumidores, e essa busca, essa corrida, vai promover o que a gente chama de imperialismo. Então, uma das causas seria, né, principalmente a Revolução Industrial, né? Era necessário, então, expandir o comércio, né? E nesse contexto aí, de aumento da produção de mercadorias, né, de necessidade de mercados consumidores, necessidade de busca por matérias-primas, de novos territórios, a gente vai ter a corrida imperialista, né? Ou seja, nações europeias buscando novas regiões para explorar. E as justificativas para o imperialismo, né? A gente já iniciou uma fala sobre isso. As justificativas, então, estão dentro da ideia da missão civilizatória, né? Que os europeus teriam a missão de civilizar esses povos atrasados aí da África, né? E também ocorreu esse processo aí com relação à Ásia. Então, eles tinham o direito e o dever, né, de explorar o continente africano, né, economicamente e fazer uso, né, da missão civilizatória, utilizando-se de missionários, né, que eram religiosos da igreja, sobretudo católica, né, que tinha então esse objetivo aí de civilizar, de catequizar, né, de buscar conversão desses povos aí, né, que eram considerados bárbaros e incivilizados. Mas essas justificativas aí, elas se pautavam, né, principalmente na ideia, né, do Darwin, né, do Charles Darwin lá, que desenvolveu a teoria evolucionista, né, aquela teoria que dizia, né, que todos os seres vivos do planeta Terra passaram por um processo de evolução e que alguns conseguiram sobreviver, alguns conseguiram se adaptar às mudanças climáticas, às mudanças que foram ocorrendo, se adaptaram a essas mudanças e perpetuaram a sua espécie.
Alguns foram extintos justamente porque não conseguiram se adaptar, não conseguiram manter o processo evolutivo. Então, os europeus utilizavam dessa ideia, aplicar essa ideia aí dentro do ponto de vista social, né? Para dizer que o ser humano também passa por um processo social evolutivo. E algumas espécies se desenvolvem melhor do que outras porque se adaptam às condições e se desenvolvem, né, e se tornam superiores aos demais. Mas por que eles utilizavam dessa ideia? Para justificar, né, que os europeus estavam num estágio de desenvolvimento muito superior aos africanos, né, e isso para justificar que enquanto superiores, né, enquanto raças superiores, eles tinham então o dever de promover a evolução dos africanos, né, que estariam dentro dessa escala aí, em situação inferior. Bom, pessoal, então seria isso aqui. Então, o imperialismo, né, retomando aqui, foi uma prática política do século XIX, né, que consistiu na corrida de alguns países, né, de boa parte dos países europeus em busca de territórios na África e na Ásia, né, para explorar economicamente, levados ali pelo contexto da Revolução Industrial, que exigia novos territórios onde pudesse ser extraído matéria-prima e de novos territórios também que servissem de mercados consumidores para os seus produtos. Seria mais ou menos isso. Mas o imperialismo, como eu falei, na atualidade ele pode ser utilizado ainda para caracterizar aquela prática de uma nação se impor a outra, por exemplo, militarmente. Eu citei o exemplo dos Estados Unidos, quando ele impõe o seu poder, o seu domínio militar sobre uma região, né, ele acaba promovendo, em pleno século XXI, aquilo que a gente chama de imperialismo. Beleza? Bom, turma, mais ou menos seria isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, disponibilizar esse resumo para vocês lá, e qualquer dúvida, podem me procurar. Até mais!